Para dominar de verdade a análise de textos em português, a gente precisa de duas habilidades que andam juntas, mas são diferentes. Uma é a de entender o que está ali, preto no branco. A outra, que é quase uma arte, é a de descobrir o que está escondido nas entrelinhas. Vamos juntos desvendar essas duas chaves para uma leitura mais crítica, que serve tanto para provas quanto para a vida. Então, qual o nosso roteiro para essa conversa? Bom, a gente começa pelo alicerce, texto e contexto. Depois, mergulha na compreensão, que é o que está na superfície. Em seguida, vamos mais fundo com a interpretação. E, para fechar, damos uma olhada no DNA das palavras com a morfologia. Antes de mais nada, não dá para analisar o que a gente não entende, né? Então vamos começar pelo começo, com os dois elementos fundamentais de qualquer comunicação: o texto e o contexto. Primeiro, o texto. E olha, um texto não é só um monte de palavras jogada na página, de jeito nenhum. É uma unidade que tem uma estrutura, uma intenção. Foi tudo pensado para comunicar algo específico, para passar uma mensagem. E aí entra o contexto, que é o que dá o verdadeiro sabor às palavras. Sabe? O significado de algo não é uma coisa fixa e engessada. Ele muda dependendo de onde, quando e para quem algo é dito. O contexto é a moldura que dá sentido à pintura. E essa frase aqui mata a charada. Ela mostra perfeitamente por que o contexto é o rei. Se a gente tira uma frase do seu habitat natural, ela pode virar outra coisa, significar algo totalmente diferente. O contexto é a âncora do sentido. Beleza, com a base pronta, vamos para a nossa primeira grande habilidade, a compreensão. Aqui, o negócio é ser objetivo. O foco é total e exclusivamente naquilo que está escrito, sem inventar, sem adivinhar. Para entender isso na prática, vamos olhar esse trecho do Cassiano Ricardo. O desafio aqui é se ater somente ao que essas palavras nos informam, sem ir além. Então, olhando só e somente só para o texto, qual dessas alternativas é um reflexo direto do que foi dito? A resposta tem que estar ali contida na frase sem tirar nem pôr. A resposta certa é a letra A. E por quê? Porque o raciocínio é puramente textual. O texto diz que ele hospeda um desconhecido, o que é um ato de hospitalidade. Mas, ao mesmo tempo, abrigar um desconhecido não é exatamente prudente. A hospitalidade veio na frente. É uma análise objetiva. Certo. Agora a gente sobe um degrau. Vamos falar da interpretação. É aqui que a mágica acontece. A gente usa as pistas que o texto dá, junta com o nosso conhecimento de mundo e começa a deduzir, a ler o que não foi escrito. Vamos ver esse exemplo do Barão de Tararé, que é ótimo. Esse diálogo aqui pede que a gente conecte os pontos para sacar a cena completa. E aí, o que essa resposta do saulustiano, agora mesmo, se quiser, realmente significa? O que está por trás dessa frase, considerando a situação toda? Exato, a resposta é a letra C. Percebe o pulo do gato? A gente combina os fatos do texto, ele é bom de garfo e o jantar foi pouco, com o que a gente sabe da vida. Quem come bem e come pouco continua com fome. Logo, ele ficou insatisfeito. Isso é interpretação pura. Para não ter mais dúvida, vamos colocar as duas lado a lado. Pensa assim, a compreensão é o que o texto diz, é um mapa. A interpretação é o que o texto quer dizer, é usar uma bússola com esse mapa para navegar pelas ideias que estão nas entrelinhas. E aqui vai uma dica de ouro, principalmente para quem faz provas. Se o enunciado de uma questão começa com uma dessas expressões, pode apostar. É um sinal luminoso piscando que diz: use sua habilidade de interpretação agora. E para a gente fechar com chave de ouro e ir ainda mais fundo na análise, vale a pena dar uma olhadinha na morfologia. É como se a gente fosse estudar o DNA das palavras, para entender como elas funcionam e o que elas podem revelar. De forma bem simples, a gramática divide as palavras em dois grandes times. Tem o time das palavras variáveis, que mudam de forma, tipo gato, gata, gatos, e tem o time das invariáveis, que são sempre iguais, como mas, hoje. Entender essa diferença ajuda a perceber as escolhas que um autor faz para construir o sentido. No fim das contas, a grande lição é que ler é muito mais do que só decifrar letras e palavras. É um processo ativo, quase um trabalho de detetive, que acontece tanto na superfície do texto quanto nas suas profundezas. Fica aí a pergunta para a gente pensar. O que mais será que está escondido bem debaixo do nosso nariz, nas entrelinhas de tudo que a gente lê por aí?